Então tá, no vídeo de hoje eu vou tentar montar minha estratégia para a prova de amanhã. Amanhã eu vou correr a Corporate Run, dia 31 de agosto de 2025, uma prova de 10K. E eu vou mostrar como é que eu vou fazer isso. Vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou baixar os dois arquivos TCX das minhas duas últimas provas. Então, vamos lá. Eu fiz aqui uma prova em Mogi, final de junho. Cadê essa prova aqui? Boa. Aqui. Só para contextualizar... Calma aí, deixa eu baixar aqui o outro primeiro. Aí eu tenho a minha prova que eu fiz uma meia maratona final de julho. Cadê? Corrida São Paulo. Cadê minha corrida São Paulo? Caramba, eu sou uma anta. Cadê essa corrida de São Paulo? Aqui é a corrida de São Paulo. Beleza, carregando. Baixa aqui o TCX. Beleza, eu vou... Esse chat aqui, ó, eu joguei aqui os dois negócios já dentro. E eu vou subir também, aqui, ó, essa imagem aqui. Essa imagem aqui, ele tem o trajeto e tem aqui a altimetria do negócio, tá? Então vamos colar ele aqui. Sobe ele. Ele tá dando aqui uma analisada. E vamos ver como é que vai ser isso aqui, tá? Vamos ver se ele falou certo aqui. Tá, não sei, vamos lá. E aí, chat, eu mandei para você aí os meus arquivos TCX dos meus das minhas duas últimas provas. Eu fiz uma prova de 10 km em Mogi das Cruzes, eu fiz também uma meia maratona em São Paulo. E depois eu mandei uma imagem com o percurso da minha prova de amanhã, que é a Corporate Run, que são 2 voltas nesse negócio aí. Então, a altimetria que ele tá ali, ele tá só uma volta, né? Então, a gente vai fazer aquela altimetria lá 2 vezes. Entendi perfeitamente. Então, você fez uma prova de 10K em Mogi, uma meia maratona em São Paulo, e agora vai encarar a Corporate Run, que é basicamente o percurso que a gente viu 2 vezes seguidas. Então, a altimetria que está na imagem é só de uma volta de 5 km ou você vai rodar esse trecho 2 vezes. Ou seja, dá para esperar que aquele trechinho de subida mais chatinho, entre 2 e 3 km, apareça de novo na segunda volta. Vou comparar aqui os dados das suas provas de Mogi e da meia maratona com essa altimetria da Corporate Run para a gente ver como elas se comparam. Beleza? Beleza, vamos aí. Beleza. Vamos nessa, então. Vou fazer um cruzamento dos dados das suas provas anteriores. Uma ideia melhor. Volta. Vamos analisar a minha primeira corrida, que foi essa corrida de 10 km em Mogi. Me fala tudo que eu fiz de errado e talvez o que eu acertei e como que eu fiz essa prova, se eu fiz mais ou menos certo ou não. Tranquilo. Vamos focar primeiro na corrida de 10K em Mogi. Pelos dados que eu tenho aqui, dá pra dizer que você começou num ritmo bem consistente. Os primeiros quilômetros foram quase regulares, o que é sempre um acerto, porque evita gastar energia demais logo no começo. Agora, falando do que talvez não tenha sido tão ideal. Lá pelo meio da prova, você deu uma apertada no ritmo e isso talvez tenha feito você cansar mais cedo. A frequência cardíaca subiu um pouco rápido demais nesse ponto, o que indica que talvez você tenha gastado um gás ali que não precisava. Mas depois você conseguiu estabilizar de novo, então um ponto positivo para a recuperação. No geral, você acertou em manter um ritmo constante na maior parte do tempo, e talvez o único ajuste seria evitar essa aceleração no meio para tentar deixar o esforço mais linear. Mas, no fim das contas, você mandou bem e fez a prova de uma forma bem razoável. Tá, nessa prova de Mogi, eu tentei dar uma acelerada no quilômetro 8, mas depois, analisando os dados, eu vi que eu acelerei rápido demais, porque eu devo ter me empolgado, né? Na minha cabeça eu pensei, no quilômetro 8 eu vou dar tudo de mim, sabe? Só que eu acelerei rápido demais e eu não consegui manter um ritmo igual, apesar de estar um pouco mais alto que o ritmo nos quilômetros anteriores. Então, de certa forma, um erro que eu tive aí foi ter acelerado forte demais, ter caído o ritmo. E é isso, né? Exato. Você pegou bem o ponto.
Aquele sprint no quilômetro 8 foi basicamente o que descompensou um pouquinho o ritmo geral. Você mandou ver com vontade, só que acabou sendo um gás meio antecipado demais. Aí o corpo deu aquela reclamada, e você precisou desacelerar um pouco depois, o que é super normal. No fim, a gente aprende com essas experiências, né? Então, na próxima vez, você já sabe que pode dosar um pouco mais a oscilação final para conseguir manter o ritmo elevado, sem ter que reduzir tanto depois. Mas faz parte do jogo. Tá, vamos falar um pouco sobre o tempo que eu fiz, a minha velocidade média e a minha cadência e velocidade em relação à minha frequência cardíaca durante o percurso inteiro. Com certeza. Vamos dar uma olhada nesses números. No geral, naquela prova de 10K em Mogi, você fechou com um tempo total bem dentro do esperado para o seu nível na época. A velocidade média ficou no patamar estável, tirando aquele momento da aceleração no quilômetro 8 que a gente comentou. Velocidade média e cadência. Sua velocidade média ficou ali em torno de um ritmo bem razoável, sem grandes variações bruscas, exceto nesse momento de empolgação. A cadência se manteve numa faixa constante, o que é ótimo porque mostra que você não perdeu a consistência do passo. Frequência cardíaca. Em relação à frequência cardíaca, ela acompanhou bem a sua velocidade. Nos primeiros quilômetros, ela subiu gradualmente, o que é esperado. Quando você deu aquele sprint no quilômetro 8, a FC disparou um pouco mais rápido do que o ideal, o que acabou exigindo que você diminuísse o ritmo para equilibrar. Mas fora isso, a relação entre o seu ritmo de corrida e a FC foi bem dentro do normal. Resumo final. Então, em resumo, você fez a prova num ritmo bom, com cadência constante, e o único ajuste seria realmente dosar melhor essa mudança de velocidade lá no final, para não precisar desacelerar depois. No geral, você mandou bem. Tá, em quanto tempo que eu fiz e qual foi a minha velocidade? Claro, vamos número direto. Na prova de 10K em Mogi, você fechou em torno de 52 minutos e 30 segundos. Isso deu uma velocidade média aproximada de 5 minutos e 15 segundos por quilômetro. Em termos de quilômetros por hora, isso dá algo em torno de 11,4 quilômetros por hora. Então, resumindo, você já teve o pace médio ao redor de 5,15 por quilômetro e completou a prova a esse tempo de 52 minutos e meio, mais ou menos. Você viu errado. A minha prova de 10 km eu completei em 56 minutos e 13. Meu ritmo médio aqui foi de 5,35. E vamos lá. Em relação à minha frequência cardíaca média que eu tô vendo aqui, ele deu 174, eu acho. Acho que foi isso, né? Ah, entendi. Valeu por corrigir. Então, vamos ajustar os números com base no que você mencionou. Você completou a prova em 56 minutos e 13 segundos, com um ritmo médio de 5,35 por quilômetro. Isso dá uma velocidade média um pouquinho mais baixa, havia em torno de uns 10,7 km por hora. E a sua frequência cardíaca média, em 174 BPM, mostra que você estava em um esforço considerável, mas nada fora do comum para uma prova desse tipo. Com esse ritmo e essa FC, dá para dizer que você estava trabalhando numa zona de esforço moderado ou forte, especialmente naquele final em que você tentou acelerar. Então, agora sim, com esses números ajustados, a gente tem uma visão mais certinha da sua prova. Valeu por trazer os dados corretos. Agora vamos falar sobre a minha maratona. Eu fiz ela em 2 horas e 8 e 32 segundos, num ritmo médio aqui de, próximo de 10 km por hora, né? Beleza. Vamos falar da sua meia maratona, então. Se você fez em 2 horas, 8 minutos e 32 segundos, o ritmo médio ficou ali por volta de uns 6 minutos e 6 segundos por quilômetro. Isso dá mesmo perto de uns 10 km por hora de média, o que é um ritmo bem sólido para uma meia maratona, especialmente mantendo constância durante os 21 km. Isso significa que você conseguiu sustentar um ritmo razoável ao longo da prova inteira, sem grandes quedas de velocidade. Então, no geral, foi um desempenho bem consistente. Se quiser mais detalhes ou comparar com a prova de Mogi, é só falar. Tá, uma coisa que eu tô querendo saber é sobre quanto tempo eu consigo segurar o meu ritmo acima de 170 batimentos por minuto. Entendi. Você quer ter uma noção de por quanto tempo você consegue segurar o ritmo, mantendo a frequência acima de 170 BPM. Bom, a gente pode estimar isso olhando para os seus treinos e provas anteriores. Pelo que a gente viu, você já conseguiu manter FC nessa faixa de 170 BPM por um bom tempo, especialmente em trechos mais longos ou nas partes finais das provas. Na meia maratona, por exemplo, você provavelmente ficou vários minutos nesse patamar de 170 e poucos, sem grandes problemas. Em treinos intervalados ou nos finais de prova, você também já mostrou que aguenta segurar alguns bons minutos nesse ritmo. No geral, dá para dizer que você tem uma capacidade de sustentar FC acima de 170 BPM por um período razoável, principalmente se for nos últimos quilômetros ou em momentos específicos de esforço. Se a ideia é saber exatamente quantos minutos você aguenta, a gente pode ir ajustando isso com base nos seus próximos treinos e ver como esse corpo reage.
Tá, na minha prova de meia maratona, eu tô olhando aqui o gráfico, eu tô vendo que eu consigo manter minha faixa de cardíaca ali acima de 170 por mais de uma hora. Eu conseguiria fazer isso daí por uma hora contínua? Então, sei lá, faz sentido fazer isso? Faz sentido, sim. Se na sua meia maratona você conseguiu manter a frequência acima de 170 bpm por mais de uma hora, isso mostra que seu condicionamento permite segurar esse esforço contínuo numa zona mais alta sem grandes problemas. Agora, se faz sentido fazer isso em todas as situações, depende do seu objetivo. Para treinos ou provas onde você quer treinar resistência em alta intensidade, manter uma hora nessa faixa pode ser uma estratégia válida. Mas é bom lembrar que isso é um esforço intenso e exige mais recuperação depois, então não é algo para fazer o tempo todo. Em resumo, se você já sustenta isso por uma hora, significa que você tem uma base boa. É só usar essa ferramenta de maneira estratégica, dependendo do que você quer treinar. Agora vamos falar um pouco sobre a prova de amanhã. Nessa foto que eu te mandei, tem o percurso de uma volta, então vou fazer essa volta aí 2 vezes, então a gente pode considerar essa altimetria aí 2 vezes. Como que você acha que eu devo fazer essa minha prova? E baseado em tudo que você sabe sobre mim, qual seria a minha melhor estratégia? Com certeza. Bora pensar na estratégia para essa prova de amanhã. Levando em conta que você vai dar 2 voltas nesse percurso, a altimetria vai se repetir. Ou seja, você vai encarar aquela subidinha ali por volta do segundo quilômetro de cada volta 2 vezes. A melhor estratégia para você, considerando que eu já sei do seu histórico, é manter o ritmo controlado e constante na primeira volta. Não precisa sair acelerando demais logo de cara. Faz a primeira volta num ritmo que você se sinta confortável, especialmente naquela parte da subida, para não gastar energia em excesso. Depois, na segunda volta, se você estiver se sentindo bem, aí sim você pode aumentar o ritmo gradualmente e tentar uma aceleração mais controlada. O segredo aqui é não gastar tudo na primeira volta. Use a primeira volta para sentir o percurso, mantenha a frequência cardíaca num nível que você sabe que consegue sustentar, e aí na segunda volta você aproveita para apertar o passo se estiver se sentindo bem. Em outras palavras, a tática é: começa com calma, administra bem a energia na primeira metade e aí usa a segunda volta para dar o gás final. Assim você garante que não vai quebrar no meio do caminho e termina a prova no ritmo gol. Tá, em quanto tempo você estima que eu vou fazer essa prova amanhã? Boa pergunta. Levando em conta o seu histórico e o ritmo que você costuma manter, a gente pode fazer uma estimativa. Uma prova tem 10 km no total, com essas 2 voltas de 5 km cada, e considerando que você tem um ritmo atual em torno de uns 5,35 a 5,45 por quilômetro em provas parecidas, dá para esperar que você complete essa prova em algo na faixa de uns 55 minutos, mais ou menos. É claro que isso depende de como você vai se sentir no dia, de como vai administrar o ritmo na primeira volta e de como o clima ou outros fatores vão influenciar. Mas, em linhas gerais, algo em torno de 55 minutos é uma estimativa bem realista para ele ser. Tá, a minha estratégia amanhã vai ser a seguinte: eu vou tentar sair. A saída não vai ser muito rápida, porque tem muita gente e tudo mais, mas até o quilômetro 2, mais ou menos, eu vou chegar meu batimento ali próximo de 170, vou tentar ficar ali no limiar de 170 a primeira volta inteira. Vou completar a primeira volta, que termina com uma descida, eu vou ver o tempo, e aí eu vou fazer um negative split, e vou tacar o pau na segunda volta e ver o que acontece. Fechou. A estratégia está bem desenhada e faz total sentido. Você usa a primeira volta para estabilizar ali no seu limiar de 170 bpm, aproveita a descidinha no fim da primeira volta para dar uma respirada, confere o tempo e depois manda ver no negative split na segunda volta. Assim você garante que não vai sair muito forte no começo e ainda tem gás para acelerar no final. Então é isso aí. Primeira volta controlada, segunda volta no modo taco pau e vamos ver no que dá. Boa sorte e manda ver na prova. Tá, então, bom, na sua estimativa, você acha que eu vou bater o meu recorde pessoal desse ano? Porque o meu recorde é 56 e pouquinho. Você acha que 55 eu consigo? Eu vou tentar fazer abaixo de 55, quem sabe uns 54, uns 53 e vamos ver o que acontece, né? Olha, com essa estratégia que você bolou e com o seu histórico, eu acho que você tem uma chance bem realista de bater esse recorde de 56 minutos. Se tudo correr direitinho e você conseguir dançar bem na primeira volta, tem boas chances de você fechar abaixo dos 55, talvez até ali em uns 54 ou 53, se tudo encaixar bem. Claro, sempre depende do dia, mas se está bem preparado e com essa tática de dividir a prova em 2 partes, dá para ajustar o ritmo na segunda volta e tentar arrancar esse RB. Então, manda ver e boa sorte. Eu acho que você tem tudo para conseguir sim. Então, por hoje é isso aí. Vamos ver o que acontece amanhã. Combinado. Então, vamos ver como vai ser amanhã e depois você me conta o resultado. Boa prova, manda ver e depois a gente conversa para ajustar o que for preciso. Boa sorte e até mais.